Olá pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. E esse vídeo vai ser o Jornal do Canal. Falaremos aqui sobre Flamengo 0-0 com o Internacional. Um outro título também aqui da nossa capinha é que mulheres nunca ficam satisfeitas. E o terceiro título, Traição na Igreja. E para comentar a partida entre Flamengo e Internacional no Maracanã, vocês ficarão com a minha contraparte, o John. O Flamengo conseguiu destruir o futebol maravilhoso que teve em 2019. Essa diretoria do Flamengo, ela teve 2 acertos com técnicos durante a sua gestão. E o primeiro técnico foi Jorge Jesus, que foi na cagada, na sorte. E o segundo técnico de qualidade foi o Dorival Júnior, que a mesma diretoria jogou fora. Os outros técnicos foram erros astronômicos dessa diretoria que é incompetente. No jogo contra o Internacional, o Flamengo não conseguiu jogar, bagunçado taticamente, e o que vinha salvando o Flamengo era o individual dos jogadores pelas suas qualidades. Mas esses jogadores também não conseguiram fazer nada. A CBF pune o Flamengo, escalando árbitros horrorosos como foi essa árbitra da partida, totalmente perdida. É uma pena que esse ano para o Flamengo tenha chegado ao final. Sabemos que a diretoria vai manter esse técnico louco e não tem mais salvação. E isso é tudo que nós temos que falar sobre essa partida do Flamengo. Tivemos também outras partidas de alguns times aqui do Rio de Janeiro, onde tivemos Atlético do Paraná 2-2 com o Fluminense. Tivemos Palmeiras 1-0 no Vasco da Gama. E tivemos Botafogo 3-0 no Bahia. Acredito eu que o Botafogo está caminhando aí para mais um título brasileiro. E eu vou passar para vocês aqui agora a classificação aí dos 6 primeiros colocados por enquanto. Em primeiro vem Botafogo, depois Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Fluminense e Bragantino. E agora a outra notícia aqui foi de um repórter amador que foi entrevistar um senhor de 80 anos em um asilo. E ele perguntou a esse senhor se ele tinha família. O senhor de 80 anos respondeu que não tinha família. E ele perguntou por que o senhor nunca quis casar-se. E o senhor respondeu o seguinte: ele disse que as mulheres nascem com a pele lisa, cheirosa e macia naturalmente. Mas mesmo assim, elas insistem em passar cremes para ficar mais cheirosas, perfumes, o rosto lindo, macio, bonito, natural, e elas pegam a sobrancelha, raspam, pintam, colocam sobrancelhas falsas, e na pele lisa e linda naturalmente, elas passam maquiagem e às vezes ficam totalmente diferentes de quem elas são. Ele ainda acrescenta que as mulheres vêm com cabelos lindos e elas cortam a todo instante de maneiras diferentes, parecendo que estão querendo chamar a atenção e ser desejadas. Elas pintam e mudam às vezes completamente a sua aparência. E ele ainda acrescenta dizendo que as mulheres nunca estão satisfeitas. Mesmo Deus fazendo elas perfeitas, elas nem com Deus ficam satisfeitas. Quem dirá com nós, homens, seres humanos? E o repórter, assustado, olhou para ele e perguntou: mas o senhor tem repulsa em mulheres? E o senhor sabiamente disse que foi uma das melhores coisas que Deus criou. O repórter perguntou insistentemente se ele já teve namoradas, se ele já teve encontros com mulheres. E ele respondeu que até hoje ele visita o cabaré. Mas ele diz o seguinte, que ele faz isso porque ele gosta muito, mas não existe a possibilidade de envolvimento emocional devido a essa característica das mulheres, de nunca estarem satisfeitas com o que têm, nem com o que Deus deu a elas e nem com o que todos os homens fazem. E detalhe, aqueles homens que menos fazem, que mais as maltratam, são os homens que elas se apaixonam e se entregam verdadeiramente. O repórter calou-se e encerrou a entrevista porque ele havia percebido que a maioria das mulheres que passaram por sua vida também agiam da mesma forma que o Senhor descreveu. O que eu acho
Eu acho que existem pessoas e pessoas. Tem mulheres fantásticas na minha família, mas a gente percebe que realmente nunca é perfeito. E elas só descobrem que era perfeito quando perdem. E no caso das mulheres que nunca ficam satisfeitas, nós entendemos que as pessoas são carentes por natureza. As pessoas têm desejos, têm fantasias. E tudo o que acontece é pela forma que nós nos sentimos. Eu não sei se vocês sabem, o amor do homem é um amor canino e o amor da mulher é um amor felino. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem, ele é fiel ao sentimento e à pessoa que ele tem o sentimento. Aí vocês vão dizer, mas homens também traem. Traem, porque esses não amam, porque quem ama não trai. E no caso do amor felino, a mulher só ama enquanto estiver satisfeita. Quando ela começa a ter insatisfação, é onde começam a acontecer os problemas. Aí ela passa a se envolver com outros homens que dispensa aquele anterior que ela acha ser um homem inferior. É por isso que na maioria dos casos de traição que nós temos visto, são de mulheres. Porque é natural da biologia feminina sentir-se insatisfeita. Eu concordo muito com esse senhor aí de 80 anos. Espero que quando eu chegar a essa idade possa estar em atividade na bateção de virilha como ele. Mas realmente o que ele falou faz todo o sentido. Lembre-se, não importa o que você faça, nunca ficarão satisfeitas com você. Sempre vai ter alguém que vai parecer melhor do que você. É claro que existem homens peritos em enganar as mulheres, se passando como homens melhores. Aí elas caem, jogam seus relacionamentos fora e depois voltam implorando para que o anterior aceite-a de volta, ou perdoe a traição. E por que acontece isso? Porque as mulheres perdoam com mais facilidade as traições de seus companheiros. Então elas acham que por elas perdoarem, a gente também tem que ser da mesma forma. É por isso que você vê muitas pessoas magoando outras e não se importando com os sentimentos das outras pessoas. Isso é muito triste. Vocês já perceberam a quantidade de pessoas que não se importam em magoar outras pessoas? Pode acontecer em um monte de situações. E geralmente essas pessoas que magoam, elas dizem que são boas pessoas, que são pessoas corretas, que são pessoas de Deus, temente a Deus, não é? Mas elas, por exemplo, gostam de se sentir desejadas ou desejados, gostam que várias pessoas fiquem as paquerando, gostam de se sentir especiais. E quando alguma pessoa desenvolve algum tipo de sentimento por essas pessoas ridicularizam o sentimento da outra pessoa, minimizando, desprezando, dão esperanças e depois tiram. Parece que gostam de ver as pessoas sofrendo. Você vê vários relacionamentos aí onde existem traições. O marido diz que ama a esposa e a trai. A esposa diz que ama o marido e o trai. Essas pessoas ficam criticando as outras pessoas que traem, mas fazem o mesmo. E ainda querem colocar a culpa na vítima, na pessoa traída. Isso é porque elas não se importam com os sentimentos das outras pessoas. Você vê isso em tudo que é situação, em tudo que é relacionamento, seja profissional ou sentimental ou familiar. As pessoas não se importam com os sentimentos das outras pessoas. Isso é uma pena, mas só tem um destino para pessoas desse tipo. A vida ensina. E a gente aqui só observa. E a próxima notícia é traição na igreja. Essa daqui é o seguinte. Um pastor estava pregando no púlpito lá na sua igreja e ele percebeu que a esposa dele, que estava sentada na primeira fila, estava consolando uma mulher que estava chorando descontroladamente. Quando terminou o culto, a oração, ele se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Aí a esposa dele disse que a amiga descobriu um caso de traição do marido e que o marido dela estava com uma amante há quase um ano. Ela descobriu algumas mensagens, trocas de mensagens. Eles resolveram ajudar, consolá-la e marcaram um encontro com o marido para tentar salvar esse casamento. E eles ficaram dando aconselhamento a esse casal. No decorrer dos dias, ele foi percebendo que a sua esposa estava chegando tarde em casa. E ela dizia para ele que estava se encontrando com o casal para tentar aliviar a dor, a pressão, a tensão que existia entre o casal, e ela estava aconselhando os dois. Então ele achou muito bonito da sua esposa e não procurou mais saber sobre o assunto.
Alguns dias depois, um dos irmãos da igreja, que tinha uma fazenda no interior e ele viajava todos os dias, então ele perguntou ao pastor onde a esposa dele trabalhava. Aí o pastor falou onde era o local de trabalho. O pastor dizia que a esposa também saía muito porque estava aconselhando um casal aqui da igreja, onde o marido trabalha no mesmo lugar que a esposa dele. Então ela aconselhava pela amizade que tinha com o marido e com a esposa que foi traída. Aí esse amigo dele foi, tirou e mostrou ele um monte de fotografias e vídeos dela indo para um motel com esse marido da vítima que estava sendo traído. Nesse momento ele descobriu que a esposa dele era a amante desse colega de trabalho e a esposa dele dizia estar aconselhando o casal, dizia estar tentando salvar aquele casamento, mas era ela a amante de quase um ano de relacionamento. Ele pegou essas fotos e num dia de comemoração na igreja, que inclusive era o dia do casamento deles, da comemoração de 15 anos de casados, ele colocou na tela, no telão, todas as fotos e vídeos para as pessoas da igreja verem. Ele pôde perceber que a esposa dele começou a chorar descontroladamente porque foi descoberta. A vítima da situação, que era amiga dela também, chorando também desesperadamente, todos incrédulos e assustados. E a esposa dele, envergonhada, é claro, saiu caminhando em direção ao carro deles que estava no estacionamento. Ele continuou na igreja dizendo que iria tentar salvar o casamento dele, porque ele era um exemplo para todos na igreja, então ele deveria tentar salvar o casamento dele. Ele foi até o carro, conversou com a esposa, ela disse que iria mudar, pediu perdão, disse que iria tentar consertar o que ela fez de errado, como se fosse fácil, e eles foram para casa para tentar salvar o casamento. Ele ligou para a direção da igreja pedindo um afastamento temporário para resolver a sua vida particular. E sobre esse caso aí do pastor corno, eu acho o seguinte, meu amigo, quando uma pessoa trai, ela traiu porque ela tem necessidades que você não pode oferecer. Então, se você perdoar, pouquíssimos casos não voltam a repetir. É por isso que nós dizemos aqui que você deve finalizar esse relacionamento e partir para um outro. Mas lembre-se, a maioria das pessoas estão fazendo isso, estão traindo porque não se importam com os sentimentos das outras pessoas e porque pensam só nelas. São pessoas que não se importam com as outras pessoas e são pessoas que não amam verdadeiramente. Então faça que nem aquele senhor da outra história. Permaneça sozinho. Bom, pessoal, se puder, inscreva-se aí no nosso canal para nos ajudar. Esse foi o nosso vídeo de hoje e até o próximo. Tchau, tchau!